Pessoal, o assunto de hoje é um assunto que é explorado com frequência nas provas. Não necessariamente esse assunto ele vai vir assim, uma questão de hiponatremia pura, ou uma questão de hipercalemia, ou fósforo, não é nada disso. Mas vem misturado num contexto, né? Eles adoram misturar distúrbios endocrinológicos com alterações eletrolíticas, distúrbios ácido-base com eletrolíticas e por assim vai, né? Então, a gente vai falar nosso plano de aula em distúrbios do sódio, que é talvez o maior tema, do potássio e magnésio, que são temas abordados juntos, geralmente, o cálcio, não menos importante, e do fósforo, que é às vezes o mais esquecido, mas que traz alterações relevantes na condução clínica do paciente grave, né? Bem, quando a gente fala de distúrbios do sódio, a gente tem que lembrar de distúrbios da água, né? O sódio, ele é um cátion extracelular mais abundante do nosso corpo, logo, juntamente com a água, que é o componente mais abundante do nosso corpo. A gente sabe que 3/4, né, da água corporal está no espaço intracelular e 1/4 está no espaço extracelular, ou seja, a mudança dessa quantidade de água no extracelular, ela altera relevantemente a questões da natremia. E o sódio, a gente sabe que, por ser um cátion extracelular mais principal, mais prevalente, ele também altera muito o que é a fórmula da osmolaridade, que depende basicamente do sódio, da glicose e da ureia também, né, de alguma forma. A composição da água no corpo do homem muda para a da mulher, mas basicamente por conta do conteúdo de gordura que no corpo da mulher é proporcionalmente maior, então tem menos água, né? E os idosos e obesos também têm uma menor percentagem, né? A hipernatremia é basicamente falta de água e a hiponatremia pode ser água em excesso. Basicamente um resumo rápido, né, e grosseiro sobre isso, né? Então a hiponatremia, que a gente vai começar falando sobre o principal alteração eletrolítica, é um déficit celular do sódio, né? Os sintomas são diversos, mas eles podem te traçar um sintoma de alterações neurológicas e comportamentais, caminhando, quanto mais grave, para o rebaixamento e até coma, né? E às vezes alguns sintomas inespecíficos, como náuseas, dor abdominal, sempre é muito marcante, isso é importante para a prática também, né? E aí vai, entre várias, cefaleia, confusão mental, crises convulsivas e coma, né? E o racional dessas alterações neurológicas é a questão do edema cerebral. Pontue bem, quanto mais agudo é uma alteração eletrolítica, mais importante e mais graves serão esses sintomas, tanto para cima ou quanto para baixo. E isso vale para o sódio também. Muitas vezes a gente tem paciente crônico com hiponatremia, 120, 125, até mais baixo, que não tem alterações tão significativas, mas aquele que tem alterações marcantes da concentração eletrolítica, até mesmo da sua correção, isso é muito importante, tem que ficar atento, porque pode trazer efeitos deletérios importantes para esse paciente, tá certo? Bem, a hiponatremia ela tem várias classificações, mas a mais importante é entre a volemia do paciente frente a essa natremia. Então, existe a hiponatremia hipervolêmica, a hipovolêmica e a normovolêmica. Isso é importante no racional do que a gente for pensar ali para a prova. A hipervolêmica são aquelas condições sistêmicas que cursam, né, com deflagração de outros sistemas neurohormonais. Por exemplo, na insuficiência cardíaca, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, retendo bastante água, né? É até um marcador prognóstico da insuficiência cardíaca. Tem também na cirrose, o paciente que faz também uma hiponatremia, anasarcas de outras causas, síndrome nefrótica e uma causa mais rara que é a intoxicação por água, geralmente pacientes neuropsiquiátricos, né? A hiponatremia hipovolêmica já tem causas menos comuns, e talvez para a prova a gente vai ficar com a síndrome cerebral perdedora de sal, que é uma condição, às vezes, de difícil diagnóstico, né? E às vezes polêmico até na literatura, a gente vai tratar sobre isso depois. E a normovolêmica, a gente vai falar basicamente do SIAD, que é a síndrome inapropriada da secreção do hormônio antidiurético. O paciente tem hipovolemia, mas ele tem o quê? Ele tem hiponatremia, desculpa, e ele tem geralmente euvolemia, tá certo? Muito bem. Uma dica importante para a gente levar tanto para a prática quanto para a prova é que a principal causa de hiponatremia no meio clínico é realmente a hiponatremia, o quê? Hipervolêmica. Então, as insuficiências cardíacas, né? A hiponatremia, às vezes, por expansão volêmica em excesso e tudo mais. Tá
Tá certo? Muito bem. As hiponatremias hipotônicas, pessoal, na verdade, são outra forma de classificar, né? A gente classificou a hiponatremia de acordo com a volemia do doente, ou seja, hipervolêmica, hipovolêmica ou normovolêmica, e a gente poderia classificar também em relação à osmolaridade, à tonicidade do plasma. Seria hipertônica e hipotônica. Na verdade, as verdadeiras a gente chama sempre de hipotônicas, né? Porque senão ela não é uma hiponatremia genuína, né? E elas podem ser subclassificadas aí de acordo com o que a gente viu. A gente vai falar mais na frente um pouco sobre algumas alterações frente a essas outras hiponatremias. Então, quando a gente fala de hiponatremia, a gente está falando no estado hipotônico, né? E aí ela pode ser classificada entre hipervolêmica, normovolêmica ou hipovolêmica. Isso vai ser interessante para a prova. Tá? Começamos pela hiponatremia, né? Com hipervolemia. Vamos falar sobre a intoxicação por água, que é um contexto mais raro, né? Uma causa de hiponatremia hipervolêmica, né? São causas causadas geralmente por pacientes que bebem água demais, né? Então, estão associados geralmente com esquizofrenia, anorexia nervosa, pacientes que têm polidipsia psicogênica, ou seja, bebe água, mas o rim não tem a capacidade de excretar essa água ao nível que ele bebe. Veja bem, ele tem que beber muita água, não é verdade? Porque a gente sabe que, naturalmente, um rim normal, os rins normais, eles têm uma capacidade de excretar até 15 litros de água por dia. Excedendo a isso, esse doente ele vai o quê? Ele vai diluir esse plasma, fazer uma hiponatremia hipervolêmica. Outras causas desse tipo de polidipsia pode ser por intoxicação por êxtase. Essa é uma droga de abuso que pode levar à ingestão excessiva de líquidos, né? E iatrogênico pode ser também, por exemplo, aquele paciente que você preparou para fazer um ultrassom, mandou ele beber água para encher a bexiga, só que ele não tem capacidade para excretar aquela água, às vezes ele tem insuficiência renal, ou bebeu água demais, foi feito ambulatorialmente, a gente não sabe como é que é o entendimento, por isso que é muito importante falar disso, né? E uma causa muito clássica é a RTU de próstata, né? Que pode acontecer a absorção de água durante o procedimento, eles usam muito essa questão de não usar salina nos procedimentos mais antigos, né? E isso pode ser causa de uma hiponatremia hipervolêmica. Tá? Os achados desse paciente é um plasma hipotônico, hiposmolaridade urinária, ou seja, ele está diluído de fato, e sinais de hipervolemia. Quando o paciente é por intoxicação de água propriamente dita, ele vai ter alterações eletrolíticas como, obviamente, a hiponatremia, a hipocloremia e a hipocalemia, que é o potássio baixo, né? Por espoliação mesmo, né? Esse tratamento é restrição hídrica, né, e diurético de alça. Obviamente, se o paciente tiver uma doença psiquiátrica muito avançada, você tem que encaminhar ele para esse tratamento. Agora a gente vai falar sobre a hiponatremia por síndrome inapropriada de liberação do hormônio antidiurético, o famoso CIAD. Essa aqui é a queridinha das provas, não é verdade? Ela tem como causas distúrbios neurológicos agudos, geralmente, e ou pulmonares. Dentre as causas neurológicas, a gente cita AVC, infecção, trauma e cirurgias. E entre as pulmonares, ficam mais evidenciados tumores pulmonares de pequenas células, pneumonia, asma e pneumotórax. Aí você fala assim comigo, poxa, mas eu lembro de você falar que a diabetes insípidos também pode dar alterações, pode ser secundária a alterações neurológicas, assim como a gente vê, por exemplo, no paciente em morte cefálica. É verdade, né? Mas da mesma forma, claro que não na morte cefálica, a gente não vê isso tão comumente, mas em pós-operatórios de neurocirurgia, né? Pacientes com afecções neurológicas agudas também podem ter o inverso, né? Que é a secreção inapropriadamente elevada do hormônio antidiurético, né? Existem causas medicamentosas também dessa síndrome, né? A se saber, né? Você fazer administração excessiva de vasopressina ou desmopressina, que são hormônios análogos, né? Esses antidepressivos, inibidores da recaptação de serotonina, são clássicos para a prova, causam hiponatremia. Fenotiazinas, o que são isso? São os antipsicóticos, né, que a gente costuma utilizar, às vezes, na prática, né? Os antidepressivos tricíclicos também são causas disso. Carbamazepina também são um antiepilético utilizado na prática com frequência. E outros na nossa prática, que é a ciclofosfamida e a vincristina. Então, desses todos, lembra, vasopressina e desmopressina você já sabe. E os outros? Os antidepressivos. Quais? Os inibidores da recaptação de serotonina, os tricíclicos, né? As
os fenotiazinas, que são o quê? São os antipsicóticos, aquela risperidona que você faz de vez em quando, né? E a carbamazepina, né? Qual que é o marcador para a prova da hiponatremia pelo CIAD? A gente vai ver que é uma osmolaridade urinária elevada, maior do que 100, né? E um sódio urinário alto, na presença de hiponatremia. Não é verdade? Esse paciente, ele vai ter euvolemia, ou seja, ele não vai estar hipotenso, ele vai estar com mucosas coradas, ele vai estar com tempo de enchimento capilar bom, né? Talvez até ligeiramente hipervolêmico, né? Uma coisa que se você puder dosar, que é muito difícil, é dosar todo o sódio que entra pelo paciente, tanto na dieta como na hidratação, pelo sódio que sai na urina, né? Você vai ver que esse paciente ele tem um balanço equilibrado, ele fica no 0 a 0 no sódio. E um marcador menos comum cobrado em prova é o ácido úrico. Esse paciente ele tem hipouricemia, né? A síndrome inapropriada da secreção do hormônio antidiurético, ela causa uricosúria, não é verdade? O tratamento desse paciente é basicamente restrição hídrica e controle da volemia com diurético de alça. Muito importante no passado mais recente até, foi o uso das drogas vaptanos, que são inibidores do receptor V2 renal, onde que a vasopressina faz a atuação, mas tem caído em desuso na literatura recentemente e tem se chamado mais atenção ao uso da reposição de ureia via oral. Olha só que novidade, né? Então, você aumentando, talvez, a tonicidade, talvez fornecendo ureia, que é uma terapia já antiga, né? Você poderia inibir esse CIAD com essa reposição, entre aspas. Não é uma terapia nova, mas volta com força frente ao uso dos vaptanos. E, por último, a gente tem a bemeclociclina, que é um antibiótico das classes dos macrolídeos, que inibe a transcrição desse receptor da aquaporina 2, onde que vai atuar, propriamente dito, o hormônio antidiurético, né? A dica, então, fica a seguinte: esse paciente ele é euvolêmico, hiponatrêmico, tem um plasma diluído e uma urina inapropriadamente concentrada. Por isso que a síndrome é síndrome, né, inapropriada, ou seja, o paciente ele está cheio d'água, ele está hiponatrêmico, né? Ele tinha que estar excretando essa água, mas não excreta, né? E ele pode ter também uma sede inapropriada, a despeito da hiponatremia. Então, marca, esse paciente vai ter hiponatremia euvolêmica e uma alteração de base, talvez uma doença neurológica ou pulmonar. É o contrário da outra que a gente vai ver aqui na frente, tá certo, pessoal? Seguindo aqui, eu dou uma dica ainda para vocês. Existe uma infecção que já foi traçada em prova, que é a infecção pela bactéria Legionella, que causa, às vezes, pneumonia. E é muito comum ela cursar com diarreia e hiponatremia. Da mesma forma, muito provavelmente por conta da CIAD. Tá certo? A próxima doença que a gente vai falar é a síndrome cerebral perdedora de sal. Essa aqui confunde com o CIAD, muitas vezes, mas você que vai estudar aqui com a gente não vai ter essa confusão. Por que ela confunde? Porque ela é causa de hiponatremia em pacientes com doenças neurológicas agudas, bem parecida também com a do CIAD, né? Desculpa. A fisiopatologia dessa doença muito provavelmente se deve, pessoal, à secreção de BNP exagerada, né? E uma perda da estimulação simpática renal, ou seja, ela não consegue o quê? Ela não consegue conservar esse sódio, mas ele também perde água. Logo, esse paciente ele tem um balanço de sódio negativo, se você pudesse, de fato, aferir isso, mas ele vai ter hipovolemia. Então, o quadro clínico desse paciente vai ser um paciente com uma doença neurológica aguda, na verdade, ou uma doença neurológica, né, neurocrítica qualquer, com hiponatremia e hipovolemia acentuada, né? Na verdade, você vai ver que esse paciente ele vai estar com a PVC baixa, se ele te mostrar, ele vai estar com enchimento capilar lentificado, ele vai estar hipotenso, taquicárdico, diferente do CIAD. Então, essa é a grande diferença das duas, né? Assim como o CIAD, ela tem urina concentrada e um sódio urinário maior do que 40 mEq, mas muito maior que 40 mEq. Lembra assim, a síndrome cerebral perdedora de sal perde sal, mas perde muito, muito, muito sal, tá certo? Então, ela vai ter uma urina concentrada e um sódio urinário muito alto, tá? O tratamento aqui vai exigir, primeiro, a correção da volemia do paciente. E lembra que, em medicina, a correção da volemia, ou seja, o paciente está hipovolêmico, você vai corrigir com salina isotônica. Depois que você corrigir a volemia, você vai dosar o nososódio desse paciente, o sódio sérico, né? E aí você vai avaliar se precisa de fazer reposição com salina
hipertônica, tá certo, pessoal? Então, a diferença de SIAD para síndrome cerebral perdedora de sal é essa, basicamente o estado volêmico do paciente, né? E a dica maior aqui é hipovolemia associada com plasma diluído e urina concentrada, tá certo? E aqui é talvez o grande slide da aula, né? A diferenciação do SIAD para síndrome cerebral perdedora de sal. À minha esquerda, ou à sua esquerda também, você vai perceber que o SIAD ele é um paciente euvolêmico, ao contrário da síndrome cerebral perdedora de sal, é um paciente hipovolêmico. E aí, no hipovolêmico, ele vai ter o quê? Se você tiver uma linha central, uma PVC baixa, um BH, um balanço hídrico negativo, uma ureia elevada, com aquele padrão de insuficiência renal pré-renal. O que é isso? Uma ureia mais alta com a creatinina normal baixa. Se você dividir uma pela outra, é que a gente chama de padrão ureia sobre creatinina maior do que 40. Tema da nossa próxima aula da semana que vem, que vai ser insuficiência renal. Além disso, se você dosar o sódio urinário nas duas condições, vai estar elevada, mas na síndrome cerebral perdedora de sal, que perde sal, vai ser muito elevada, tá certo? Da outra forma, do outro lado, né, o SIAD ele é um paciente euvolêmico, ou seja, a PVC dele vai estar normal, né, entre 8 a 12, se o paciente não estiver entubado, ou 12 a 15 no paciente entubado. Um balanço hídrico vai estar geralmente positivo, né? Esse paciente vai estar normovolêmico ou discretamente hipervolêmico. A ureia vai estar mais para normal, né? E o sódio urinário está elevado, mas não tão elevado como na síndrome cerebral perdedora de sal. Tá certo, pessoal? Bem, e aí a gente tem um quadro de hiponatremia. Como agir frente a isso? Primeiro, você vai ver se essa hiponatremia é real. A gente vai ver na frente como é que faz isso. Depois, o correto seria, junto com o contexto clínico do paciente, você dosar a osmolaridade urinária. Se essa osmolaridade urinária estiver muito baixa, significa que esse paciente só precisa de administração de volume isotônica, né? Salina isotônica. Por outro lado, se esse paciente estiver hiponatrêmico, mas tiver uma tonicidade urinária, osmolaridade urinária mais alta, você tem que pensar em 3 situações: síndrome cerebral perdedora de sal, SIAD, que vão ser as 2 condições da sua prova, né? Mas pode também ser uma redução do volume arterial circulante efetivo, ou seja, o paciente pode estar de fato hipovolêmico, né? E aí, se você tiver nessa condição com a concentração, com a osmolaridade urinária maior que 100, você vai para o sódio urinário, e aqui você mata a questão, né? Porque se ela tiver um sódio urinário maior do que 40, você tem 2 opções, ou é SIAD ou síndrome cerebral perdedora de sal. Lembrando que a síndrome cerebral perdedora de sal perde muito sal, e o SIAD perde sal, mas perde outras coisas também, tipo ácido úrico. Tá certo? Se, por outro lado, o sódio urinário for menor do que 20, aí você vai pensar realmente em hipovolemia pura. Tá certo, pessoal? Muito bem. Uma dica importante, pseudo-hiponatremia. Lembra da que a gente falou das hiponatremias não hipotônicas? As outras? Pois é, as outras são outras. Por quê? Porque às vezes não são verdadeiras. E aí tem causas orgânicas que podem simular uma hiponatremia. O Matheus já falou lá na aula de diabetes, sobre hiperglicemia. Lembra como é que afere isso? Não é verdade? A cada 100 miligramas acima de 100, você diminui, você soma mais um sódio ou diminui do normal, enfim. Vai dependendo de como você for ver essa questão. As hiperlipidemias também, né, podem gerar uma hiponatremia falsa. As hiperproteinemias, mielomas múltiplos, outras coisas do tipo também, e até mesmo uma icterícia muito volumosa. Por que isso? Porque a dosagem do sódio sérico, né, classicamente, ela era feita através de espectrofotometria de chama, né? Então, às vezes, isso alterava a aferição bioquímica do sódio sérico. Tá certo, pessoal? Fica a dica para a prova. Hoje não tão comum, mas ainda pode existir em alguns cenários. Tá certo? Aqui a gente tem uma tabela que vai, na verdade, comparar, né, a avaliação da hiponatremia nos 2 cenários, não é verdade? E fico para vocês depois poderem avaliar isso aí com mais calma, certo? Muito bem. Qual que é o tratamento da hiponatremia? Então, a gente vai considerar 3 cenários diferentes. O paciente ele tem água celular normal ou aumentada, ou seja, esse paciente é um SIAD, ou a intoxicação por água, ou uma anasarca por qualquer outro motivo, tipo insuficiência cardíaca, você vai fazer restrição hídrica e diurético de alça, a famosa furosemida, tá certo? Esse é o tratamento.
né? Agora, esse paciente ele tem água celular reduzida, ou seja, extracelular reduzida, tipo uma síndrome cerebral perdedora de sal, ou seja, que o paciente está hiponatrêmico, mas está hipovolêmico também. Então, a primeira coisa que você faz é a reposição volêmica com salina isotônica, um soro fisiológico, um ring lactato, o que for. Né? Geralmente um soro fisiológico mesmo que você vai fazer. E depois você vai avaliar com nova aferição do sódio frente a um paciente já normovolêmico, se ele necessita de fato de correção com salina hipertônica. Agora, existe um cenário que é mais grave, que é esse que você quer saber. É aquele paciente que tem um sódio muito baixo, né? E uma hiponatremia grave, que significa que ele tem sintomas, geralmente são sintomas neurológicos importantes, né? E geralmente esse sódio está abaixo de 120. Aí você tem que fazer reposição com salina, o quê? Com salina hipertônica. Você vai corrigir a volemia, se for o caso, e depois fazer correção com salina hipertônica, tá certo? E aqui a gente tem uma novidade, que pode ser novidade para alguns, mas já faz parte do cenário clínico há algum tempo. A gente sempre lembra que o sódio sérico não pode variar de 10 a 12 mEq por litro em 24 horas, né? E realmente você vai seguir essa regra em 24 horas. Agora, no cenário de um paciente com hiponatremia grave, especialmente aqueles com rebaixamento do nível de consciência, um sódio sérico muito baixo e tendências ao coma ou convulsão ou algo do tipo, esse paciente neurocrítico por conta de uma hiponatremia, você vai ser um pouco mais agressivo nessa reposição. Você vai fazer uma reposição de 100 ml de salina 3%, né, em 10 minutos. E pode repetir isso mais 2 vezes, totalizando 300 ml. Por quê? Qual que é o racional? O racional é você aumentar esse sódio sérico em 4 a 6 mEq, né, agudamente, porque esse paciente está com o quê? Risco de herniação cerebral, edema cerebral grave com herniação. Então, aqui você vai tratar basicamente como se fosse um paciente como? Aquele paciente que a gente estudou lá no TCE, aquele paciente com hipertensão intracraniana. Você não vai fazer uma salina 20%, mas você vai fazer um bolus ali rápido de 100 ml de salina 3%. 100 ml é o básico, né? Enquanto em 10 minutos. Pode repetir mais 2 vezes. E existe um plano B, que é o plano europeu, que ele manda fazer 150 ml de bolus, né, de salina 3% em 20 minutos, podendo repetir mais uma vez, dá no mesmo, tá certo? Isso aqui foi retirado basicamente do UpToDate, e aqui é uma orientação revisada e com algum nível de evidência. Tá certo, pessoal? Uma dica importante, a salina 3% no nosso meio, ela não é comercializada dessa forma, ou a gente tem dificuldade para encontrar. Como é que a gente prepara ela? 890 ml de soro fisiológico para 110 ml de NaCl a 20%. Isso vai dar uma salina de 3%, que é igual a 513 mEq de sódio por litro, né? Importantíssimo, pode ser feito em acesso periférico, não tem contraindicação. Ok? Muito bom. Frente à correção da anatremia, a gente tem sempre que evitar uma reposição diária maior do que 12 mEq, porque há risco na alteração súbita, tá certo? A gente tem que tomar muito cuidado na reposição de sódio na hiponatremia crônica, porque esse paciente já tem o sódio intracelular cerebral já equivalente ao sódio sérico, ou seja, ele já tem uma tonicidade equivalente. Se você corrigir muito rápido, ele vai crenar esses neurônios. Ele vai causar o quê? Uma possível mielinólise, né? Que é puxar a água muito rápido do cérebro para fora. Mas é mais comum nas doenças crônicas, tá certo, pessoal? E aí, essa aqui eu deixo a formulazinha que é menos explorada em prova recentemente, mas pode ser que caia para você, que é a fórmula para reposição e correção de sódio, tanto para cima quanto para baixo, que é a famosa fórmula de Adrogué-Madiá. Então, você calcula o sódio da solução menos o sódio do paciente, você faz o cálculo da água corporal total, mais 1, divide, isso vai dar uma alteração em 24 horas. Ok? Mielinólise cerebral, uma complicação grave da correção abrupta da hiponatremia. Ela é uma síndrome potencialmente irreversível que causa tretaparesia espástica, paralisia pseudobulbar, ataxia, coma. E você vai ter algumas alterações na ressonância nuclear magnética de crânio. Geralmente são alterações que envolvem tronco encefálico e núcleos da base. Né? Muito comum naquele paciente que tem uma hiponatremia crônica e você corrige numa velocidade muito rápida em 24 horas. Veja bem, eu falei que o tratamento da hiponatremia grave exige bolos de salina hipertônica. E aquilo agudamente. Em 24 horas, você não deve passar de 12 mEq por dia.
tá certo? Esse paciente que faz mielinólise pontina, às vezes ele tem alterações mais graves de 20 mEq, 15 mEq, ou às vezes até, bizarramente, 30 mEq por dia. Aí não dá, tá certo? Aí o cérebro vai sofrer, tá bom? Hipernatremia. A hipernatremia é uma condição relacionada ao distúrbio do sódio, muito comum em pacientes que têm baixo acesso à água. Logo, você vai ver esses pacientes são pacientes acamados ou, geralmente, pacientes mais idosos. Pode ser secundária à acidorese intensa, queimaduras, né, exercício físico extenuante, diabetes insípidos, ou seja, o outro espectro do ADH, né, diurese osmótica, por exemplo, uma hiperglicemia grave, uso de corticoides e albumina, outras drogas também, e geralmente esse paciente ele tem uma perda de água sem perder soluto, mas ele não tem acesso à água para fazer essa reposição, tá certo? O quadro clínico é inespecífico, pode cursar com náuseas, né? Esse paciente, ele pode ter uma alteração grave, que a gente vai falar agora do outro espectro do hormônio antidiurético, que é o diabetes insípidos. Esse aí vocês estão mais familiarizados, a gente já até falou sobre isso. Geralmente esse paciente é um paciente que tem alguma alteração orgânica aguda, quando é a diabetes insípidos central, um TCE, uma morte encefálica, ou algo que está caminhando para isso, né? Esse paciente ele tem uma diurese elevada, com mais de 3 litros em 24 horas, pelo menos, e uma hipernatremia grave, né? Ele tem uma osmolaridade urinária baixa, ou seja, apesar dele estar hipernatrêmico, ele não conserva água. A urina dele é clara, muito clarinha e muito abundante, né? A densidade urinária, da mesma forma, é muito baixa, ou seja, é o espectro contrário do CIAD, tá entendendo? O sódio plasmático necessariamente tem que estar acima de 145, né? E as molaridades sanguíneas, muito elevada, tá? Esse paciente é aquele paciente que não conserva água de forma alguma, tá bem? Obviamente, nem tudo é muito fácil de dar diagnóstico. Às vezes, esse paciente, se idoso, até o ADH dele está normal. Pode ser que seja um diabetes insípido nefrogênico. Lembrar lá das outras condições medicamentosas envolvidas também, né? A dica é, o paciente tem uma urina diluída frente a sinais de hipovolemia e um plasma hiperosmolar, ou seja, o sódio está muito alto, ele está hipotenso, hipovolêmico e não conserva água. É uma doença que, digamos assim, te deixa encucado quando você não a conhece. Mas é isso aí que você vai ver, hipernatremia com uma diurese importante, tá certo? Como é que é o tratamento dessa hipernatremia? Se o paciente tiver hipovolemia, tanto para você faz, se ele está hipovolêmico, você faz reposição volêmica com salina isotônica. Corrigiu a volemia do paciente, aí você vai para as outras variáveis, colocar água livre ou fazer uma salina hipotônica, tá certo? Se for diabetes insípido central, você vai fazer uma oferta de hormônio antidiurético, seja na forma de DDAVP ou também na forma de vasopressina, né? Mais necessariamente DDAVP, que é o mais estudado, mas na prática a gente tem usado bastante vasopressina, especialmente quando se fala de quê? De morte cefálica, né? Por quê? Porque ele é um análogo sintético ali da vasopressina endógena nossa, vai ativar bem a receptores V2, né, dos rins, né? E o ponto 3 é se for diabetes insípido nefrogênico, aqui é uma doença mais rara, assim, um pouco mais difícil de tratar, e você vai fazer essas drogas nessa sequência de importância. A hidroclorotiazida pode aumentar a afinidade da vasopressina a nível renal, que está diminuída, pode ser que aumente. Anti-inflamatórios não esteroidais, especialmente a indometacina, pode ser utilizada, e até mesmo a carbamazepina. Lembra da carbamazepina, que lá no capítulo anterior podia causar CIAD? Entendeu? Justamente isso que você vai utilizar aqui para curar o diabetes insípidos. Ok? Muito bem. O que você vai evitar da mesma forma na hipernatremia? Evitar uma correção da velocidade do sódio maior do que 12 mEq em 24 horas. Há risco de fazer o quê? Risco de edema cerebral, especialmente naqueles pacientes que são mais cronificados. Obviamente, o paciente, quanto mais tempo sob a tonicidade plasmática de hipernatremia, ele vai ter a concentração de sódio intracelular cerebral muito próxima à concentração do quê? Do plasma. Se você faz essa correção muito abrupta do plasma, obviamente, o plasma mais hipotônico vai perder água para o cérebro, vai causar edema cerebral. Ok? Muito bem. E aqui, mais uma vez, a fórmula que pode ser utilizada nessas situações. Bem,
Uma dica importante nos quadros de natremia alterada, seja para hiponatremia ou hipernatremia, são os pacientes que serão submetidos à hemodiálise. Na prática clínica, isso é muito importante. Você tem que tomar cuidado. Um paciente com hipernatremia grave, 170, 180 de sódio, que for ser submetido à hemodiálise por qualquer outro motivo, ele não vai ser submetido para correção do sódio propriamente dito. Você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o dialisato do circuito, ali, do contexto da hemodiálise, muitas vezes ele não atinge uma concentração de sódio tão alta para não fazer uma alteração tão abrupta da correção dessa natremia. Não sei se você me entendeu. O paciente, às vezes, ele entra com 180 de sódio na diálise e sai com 140. Já pensou a catástrofe? Da mesma forma, o contrário, ele está com sódio muito baixo e corrige muito rápido. Então, isso tem que ser discutido com o nefrologista antes da diálise, ele tem que ser informado disso e, preferencialmente, você tem que tentar corrigir esse distúrbio natrêmico antes de submeter esse paciente à diálise. Obviamente, com a tecnologia atual, isso vai caminhando cada vez menos para perder importância, mas ainda na nossa prática atual, a gente tem que considerar que o paciente disnatrêmico, digamos assim, tem que ser compensado, ou minimamente mais compensado, para próximo dos níveis da normalidade, antes de iniciar a hemodiálise. Basicamente, os níveis muito altos de alterações de distúrbios do sódio, seja para muito alto como para muito baixo, né? Tem que avaliar isso, basicamente, tá certo? Qual que é o racional disso? É não mudar abruptamente a concentração do sódio no plasma. Tá ok? Muito bem. Sódio a gente interrompe por aqui. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre distúrbios do potássio, né? Não menos importante, o potássio, ele é o principal íon determinante do potencial de membrana celular, né? Aí a gente vai falar a níveis de contração muscular e até mesmo de impulso nervoso, né? Ele é o principal cátion intracelular. Se por um lado o sódio é o principal cátion extracelular, o potássio é o principal cátion intracelular, né? Muitas condições que a gente vê na prática clínica, elas podem alterar a concentração do potássio sério. Quando a gente fala de hipocalemia, a gente tem dois cenários. O quadro que o paciente perde o potássio orgânico, ou seja, aumenta a excreção urinária ou pelas fezes ou pelo suor do potássio, e tem aquele quadro de shift intracelular exagerado, ou seja, o potássio que está no plasma, ele adentra a nível celular, mas o paciente não tem um balanço negativo de potássio propriamente dito, tá certo? Quando a gente fala dessas duas situações, a gente já aprende até um pouco do tratamento delas, não é verdade? Então, quando a gente fala do aumento da excreção de potássio, a gente pode ter, no caso dos diuréticos, tanto a furosemida quanto a hidroclorotiazida, cetoacidose diabética, diarreia, vômitos. Esses aqui pedem potássio orgânico. Magnésio também, né, hipomagnesemia. O uso de corticoides também pode aumentar o sódio e diminuir o potássio. Lembra da função lá mineralocorticoide dos corticoides, né? As penicilinas, aminoglicosídeos e anfotericina B são causas clássicas de hipocalemia, né? E aí, inclusive, os aminoglicosídeos e a anfotericina B são causas de insuficiência renal com potássio normal baixo. Junto a eles, eu somo a leptospirose, tá certo? Ainda tem outras drogas que a gente não usa tão comumente na nossa prática clínica, como a cisplatina, tenofovir e foscarnet. E as síndromes crônicas, não é verdade? Agora, para shift intracelular, que põe potássio para dentro da célula, a gente tem insulina, agonistas beta-adrenérgicos, a tiroxina, ou seja, o paciente com tireotoxicose pode ter hiponatremia, intoxicação por bário, cloroquina, que você utilizou lá no início do Covid, lembra? Né? Delírium tremens por conta da descarga adrenérgica, uso de risperidona, quetiapina, alcalose, hipotermia e paralisia periódica hipocalêmica. Ok. O quadro clínico é diverso e muitas vezes inespecífico, mas pode cursar com arritmias cardíacas, fraqueza muscular exagerada, prótese, muitas vezes sem repor um potássio pode ajudar, paralisia flácida, que vai falar no mesmo contexto da fraqueza muscular, e íleo metabólico, que é uma condição de disfunção do trato gastrointestinal alto, né, do intestino delgado, associado basicamente a distúrbios hidroeletrolíticos e condições clínicas. Ok. Muito bem. Aqui eu trago para vocês as alterações, comparando as alterações eletrocardiográficas da hipocalemia e da hipercalemia, ou melhor, da hipo,
hipopotassemia e da hiperpotassemia. Eu deixo para vocês consultarem e deixo aqui para vocês também as alterações eletrocardiográficas. A se saber, na hipocalemia, a gente vai ter a presença da onda U, né? E o achatamento das ondas T. Também na hipocalemia, a gente tem tendência a aumento do intervalo QT. E se tem aumento do intervalo QT, isso predispõe a arritmias ventriculares, especialmente uma que você já ouviu falar muito por aí, que chama torção das pontas, o torsade, o famoso torsade, ok? Muito bem. O tratamento da hipocalemia exige reposição desse eletrólito. Você pode repor de 20 a 40 mEq IV diluído em soro fisiológico e infundir em 2 horas. Ok? Você vai evitar a infusão superior a 20 mEq por hora, né? E lembrar que é sempre importante você pesquisar a hipomagnesemia. Não adianta repor potássio se o magnésio estiver baixo, tem que repor os dois. Na prática clínica, a gente não repõe, não costuma repor mais de 1 grama por hora. O que é 1 grama por hora? Uma ampola de 10%. Tá? A gente tem basicamente 2 apresentações de potássio, que é o KCl a 10%, que tem 13 mEq em 10 ml, e o KCl a 19,1%, que tem 25 mEq em 10 ml. Para não fazer bobagem, você nunca vai repor mais que uma ampola por hora. Na verdade, você pode colocar lá 40 ml de KCl a 10%, mais 210 ml de soro fisiológico, fecha 250 e funde 5 horas, está tudo certo. Tá bem? E aqui a composição das diferentes apresentações de cloreto de sódio endovenoso. Você vê que aqui tem de 10, de 15 e de 19,1%. Ok, pessoal? Muito bem. Hiperpotassemia, hipercalemia. É basicamente alterações secundárias ao ganho, né, excessivo de potássio no plasma, né? Isso pode ser secundária à redução da eliminação desse íon, seja por insuficiência renal, aí o clearance geralmente é abaixo de 15, uso exagerado de anti-inflamatórios não esteroidais, lembra que o corticoide baixa o potássio, mas os anti-inflamatórios não esteroidais aumentam o potássio. IECA, BRA, trimetropin, ringer lactato, lembra do ringer lactato? Ele tem MEC de potássio ali. Uso de succinilcolina, você que gosta de entubar paciente acamado com succinilcolina, cuidado, pode dar hipercalemia, tá certo? Outras causas, hemólise, rabdomiólise, lise tumoral, uso de lisina e arginina, ácido epsoaminocapróico, que a gente não usa tanto na prática, e o outro contexto de paralisia periódica hipercalêmica, ok? O shift transcelular é aquele que tira o potássio de dentro para a célula e põe para fora. Isso pode acontecer na acidose. Lembrar que a acidose, ou seja, H+, anda com potássio aumentado. Então, acidose, hipercalemia. Alcalose, hipocalemia. Fechou? Lise tumoral, destruição de células, geralmente pacientes com tumores de alta replicação, né? Tumores muitas vezes hematológicos. Esse paciente ele vai ter hiperfosfatemia, ele vai ter hipercalemia, ele vai ter ácido úrico aumentado, mas ele vai ter cálcio baixo. Por quê? Aí que é a pegadinha. O fósforo quela o cálcio. Muito bem. Rabdomiólise, mesmo sentido, lise celular. Ok? Uma dica muito importante, isso já caiu em prova algumas vezes, é o uso do bloqueador neuromuscular despolarizante chamado succinilcolina, succinilcolina, você vai encontrar aí na prática. Além dele te causar, né, hipertermia maligna, em alguns casos, ele pode gerar hiperpotassemia. Então, no paciente com insuficiência renal ou tendência à hipercalemia, você não usa a succinilcolina, tá certo? E ela pode aumentar a concentração do potássio sérico nas seguintes ocasiões: pacientes com tendência à hipercalemia, queimaduras, trauma, denervação, aquele paciente com Guillain-Barré ou qualquer outra doença do tipo, e imobilidade prolongada. Então, aquele doentinho seu que está 10, 12 dias acamado, você vai entubar ele e larga a mão no succinilcolina, cuidado, você tem que ver esse potássio desse doente, tá certo, pessoal? Muito bem. Outra situação e outra dica bem relevante é a questão da pseudo-hipercalemia, ou seja, o paciente está com potássio alto no exame de sangue, mas de fato ele não tem hipercalemia. Isso pode acontecer em algumas situações de hipercelularidade, como trombocitose, né? O paciente que tem a plaqueta muito elevada, quando você colhe, ele pode gerar agregação, e só a agregação plaquetária por si só libera potássio no meio, né? Leucocitose, da mesma forma, essas células elas podem lisar, lise celular no tubo e causar hipercalemia, e até mesmo hemólise na coleta, tá certo? Isso pode acontecer. Muito bem, que legal. E o quadro clínico? O quadro clínico da hipercalemia, ele geralmente é mais pronunciado, ou você consegue flagrar
quando o paciente tem níveis séricos de potássio maior do que 6,5, tá certo? Esse paciente pode ter arritmias cardíacas, da mesma forma que da hipocalemia, ele pode ter fraqueza muscular e paralisia flácida. Então, não é patognomônica de nenhuma das duas, né? A alteração dos níveis séricos de potássio pode dar fraqueza muscular e paralisia flácida, tanto para mais quanto para menos, tá certo, pessoal? É isso que é muito importante. Aqui eu trago de novo as alterações eletrocardiográficas, mas eu trago para você as alterações que a gente pode ver na prática. Então, aqui tem um potássio de 6, geralmente o eletro é normal, né? Mas a primeira alteração que ele vai ter é o quê? Uma onda T apiculada. Depois ele perde a evidência da onda P. Então, primeiro ele tem uma T de tatu muito alta, entenda. Depois ele perde a P. Depois ele começa a alargar o QRS, faz um N, ou o que a gente chama sinal sinusoidal, até que ele perde o ritmo, né? E entra em FVTV. Ok. Obviamente, isso é muito estudado e muito dito, mas na prática clínica você pode ter um paciente com a onda T apiculada com um potássio muito mais alto, né? Ou até mais baixo do que 6. Ok. E isso é uma fonte de muita discussão no meio clínico e até na literatura, porque se você for ver, o tratamento da hipercalemia grave, né, que geralmente a gente faz quando o paciente tem um potássio maior do que 6, o tratamento é diminuir o nível circulante de potássio e proteger a fibra miocárdica. E proteger a fibra miocárdica a gente faz com gluconato de cálcio. Só que aí vem a grande pergunta, você faz quando tem alteração no eletro, ou quando tem só hipercalemia, ou quando tem os dois? Né? E aí é a grande questão, porque tem uma vertente da literatura que diz que você deve proteger a fibra miocárdica a qualquer custo de potássio, independente de ter alteração no eletro ou não, e tem aqueles que falam que você só deve proteger a fibra quando já tem alteração eletrocardiográfica. Quem advoga o outro cenário, ou seja, que faça o gluconato de cálcio a despeito do eletro, ele diz o seguinte: a deterioração eletrocardiográfica desse paciente pode acontecer muito rápida, a despeito da concentração do potássio. Ok? Então, se você quer correr menos risco, faça o gluconato de cálcio, independente da alteração eletrocardiográfica. Né? Geralmente, você vai tratar a hipercalemia, você está habilitado a tratar quando o potássio sérico está acima de 6. Né? Você pode tentar a glicoinsulinoterapia, que é você fazer 10 unidades de insulina regular em 100 ml de glicose a 50% e infundir rápido, em 20 a 30 minutos. Você pode nebulizar esse paciente ou utilizar recursos de beta-2 agonistas, né, que vai fazer um shift intracelular de potássio. Né? Você pode usar o diurético de alça, furosemida, aqui você vai expoliar o potássio do paciente, mas ele tem que ter débito urinário. Né? Você pode usar resinas trocadoras, que é aquelas resinas catiônicas de o famoso Sorcal, poliestireno sulfato de cálcio, que você usa geralmente em pacientes pacientes renal crônico, né? Lembrar que isso aqui é igual a um cimento, então você tem que diluir em manitol, senão o doente fica constipado, pode dar até abdômen agudo, né? O gluconato de cálcio você vai utilizar em hipercalemias graves, especialmente aquelas com alterações eletrocardiográficas, e sempre que você achar necessário, né? E por último, se não conseguir controlar, você vai indicar a diálise agudamente, geralmente a hemodiálise, tá certo? Aqui eu digo uma dica importante, mas que você já está careca de saber, é que o que reduz o pool orgânico de potássio, né? O que reduz, de fato, a concentração de potássio orgânico são 3 coisas: furosemida, resinas trocadoras de cátions, né? Tipo Sorcal, e a diálise. E o gluconato de cálcio, lembrar, ele não reduz o potássio, ele só protege a fibra miocárdica. Ele tem um efeito até efêmero. Ok, muito bem. De potássio, a gente acaba aqui. Agora, a gente vai falar um pouco sobre alterações eletrolíticas associadas ao magnésio, tá, pessoal? Isso é muito importante, tem ganhado muita relevância clínica nos últimos anos. Apesar da gente já saber que o magnésio é um cátion extremamente importante na estabilização das membranas, né? Ele é o segundo cátion intracelular mais abundante depois do potássio, é o magnésio. Né? Lembrar que ele tem muita relação com a condução nervosa e nas conduções sinápticas. Né? Agora, mais importante, ou tão importante como, o magnésio é um cofator de mais de 300 reações enzimáticas catalogadas que a gente tem, e são reações enzimáticas bem importantes mesmo. Por exemplo, a níveis hormonais, propriamente dito. Né? Ela é um cofator da sódio potássio TPase, ou seja, da bomba trocadora de íons, ou seja, se você tem um magnésio muito baixo, você não vai ter condução nervosa, não é verdade? Ou uma alteração muito importante na concentração do magnésio. Né? A hipomagnesemia é uma alteração que a gente se vê
com alguma frequência no paciente, no paciente de CTI, paciente grave, né? Geralmente ela pode estar associada a quadros de diabetes e uso de álcool, né? Paciente com diarreia, fístula biliar e cateter nasogástrico e sifonagem, são pacientes que perdem potássio e magnésio. Paciente em uso exagerado de diurético de alça, furosemida e tiazídicos também perde potássio, assim como perde magnésio, não é verdade? E aminoglicosídeos, anfotericina B, perdeu potássio, perdeu magnésio. Alcalose da hipopotassemia, mas da hipomagnesemia também, lembrar disso. Mas aqui a gente vai ter outras drogas que a gente não falou isso. Por exemplo, o fator estimulador de colônias de granulócitos, o famoso granuloquine, pode dar hipomagnesemia. Ok? Muito bem. O quadro clínico é diverso, mas você já está vendo aí do lado a deixa, né? Tremores, convulsões, por quê? Porque está associado à condução nervosa, né? A sódio, potássio e TPase. Né? Arritmias, pode dar tanto TAC como bradiarritmias, e até às vezes arritmias ventriculares, não é verdade? A mais grave é saber o torsade de pontes, né? E aí são alterações que vêm acompanhado de QT longo e tendência a arritmias ventriculares, da mesma forma que a gente viu na hipocalemia. Aqui é tão importante essa situação, se você flagrar um ritmo desse aqui, você tem que fazer 2 gramas de sulfato de magnésio em bolos no paciente, né? É uma droga que você utiliza até mesmo em ritmos de parada, depois que você tomou suas medidas iniciais. Lembrar que a hipomagnesemia, pessoal, como está importantemente associada como cofator enzimático de outras situações, ela pode perpetuar situações de potássio baixo, de cálcio baixo e até de sódio baixo. Então, se você está tratando um paciente com hiponatremia e um magnésio muito baixo, repõe esse magnésio também, para você ver se ele não melhora. O potássio é mandatório repor magnésio. Se você não tiver a dosagem do magnésio, você tem que correr atrás disso. E o cálcio também. Geralmente a gente não lembra do cálcio, porque parece que um é antagonista do outro. Mas a hipomagnesemia perpetua a hipocalcemia também. Né? A hipocalemia e a hipocalcemia. Ok, muito bom. Lembrar que, apesar de frequentemente ser assintomático, uma hipomagnesemia ali de 1,1, 1,2, aquela coisa toda que a gente vê sempre, ela está especialmente associada com o aumento de mortalidade. Por que será, né? 300 reações enzimáticas dependem desse cofator. Ok? E uma outra dica importante, que a gente já deve ter falado por aí, né? A hipomagnesemia, ela pode dar alterações eletrocardiográficas muito semelhantes à hipocalemia, e muitas vezes elas estão associadas. Ok? O tratamento é sulfato de magnésio, a reposição dele, de 2 a 6 gramas ao dia, né? E você lembrar que, da mesma forma que um pode levar o outro, você deve corrigir o potássio junto, ok? Aqui a gente não vai falar de métodos USPAM, Pritchard, né? Aquelas correções, aquelas sulfatações, né, de magnésio para pacientes obstétricos. A gente vai falar isso no outro dia, mas a se lembrar que existem essas formas de reposição, que é o que a gente não usa na prática. Na prática, a gente pega 2 gramas de sulfato de magnésio e repõe em 1 a 2 horas, ok? Lembrar que durante a reposição de sulfato de magnésio, você, especialmente em reposições mais longas, né, seja por conta de um paciente obstétrico, ou um paciente com broncoespasmo severo, ou um paciente com arritmias que você teve que repor mais, você tem que considerar 3 situações: frequência respiratória, né? Você tem que ver reflexos tendinosos, geralmente patelar, né, ou aquileu, e débito urinário. Né? O paciente que tem um débito urinário muito baixo, você tem que diminuir essa reposição. E se o paciente tiver, né, uma frequência respiratória muito baixa, ou seja, uma bradipneia, ou esse paciente estiver com hiporreflexia, aí você vai parar a sua reposição. Ok, muito bom. Muito bem, a gente já falou um pouquinho dessa dica aí também. Hipermagnesemia, o outro cenário. Esse cenário não é tão comum, você vai ver isso geralmente de forma causada, né? Você fez uma reposição excessiva de magnésio e esse paciente teve uma hipermagnesemia. A se lembrar, os pacientes que são mais suscetíveis à hipermagnesemia são aqueles com insuficiência renal, ou seja, não toleram mal esse pool de cátion. Né? O quadro clínico é redução da transmissão neuromuscular, a reflexia, depressão respiratória e bradiarritmia. Então, se você está repondo magnésio, você tem que ficar de olho em reflexos tendinosos, na verdade, tem que ficar de olho em depressão respiratória, você tem que ficar de olho em quê? No débito urinário, porque insuficiência renal pode levar à hipermagnesemia. Tá? O tratamento é diurético, né, furosemida e hemodiálise. Tá certo, pessoal? Muito bom. Bem, de magnésio terminamos aqui. Agora a gente vai falar de um íon importante, o cálcio, né?
O cálcio ele tem relação com o potencial de membrana e condução nervosa, né? Lembrar que a gente tem que sempre, quando usa o cálcio total, corrigir pela albumina, né? Quanto menor a albumina, maior a alteração para hipocalcemia, né? Então, você tem que corrigir ele nessa fórmula aí, né? É muito comum a hipocalcemia nesses cenários agudos, graves que a gente vê no CTI. Então, não é incomum você dosar um cálcio total do paciente, ele está com hipocalcemia. São pacientes sépticos, às vezes pancreatite, rabdomiólise, insuficiência renal, pacientes agudos de uma forma geral. E até mesmo paciente com hipomagnesemia. Por quê? Porque o magnésio é um cofator do paratormônio. Tá certo? Lembrar que o uso de fosfato IV pode quelar o cálcio, ou seja, pode baixar esse cálcio, né? E a rabdomiólise e a lise tumoral é aquela condição em que baixa cálcio também, justamente por conta da liberação do fosfato. Ok, bem, uma dica importante que fica para a gente aí, em particular, é que a alteração da hipocalcemia frente a doenças agudas parece ser uma doença, uma alteração que a gente chama de uma alteração própria do doente grave, muito provavelmente secundária à liberação de citocinas. É talvez uma alteração adaptativa, né? E aí fica a grande questão, será que eu tenho que repor? Será que eu não tenho que repor? Então, você tem que avaliar isso com calma, mas de uma forma geral, no paciente chocado, um paciente organicamente muito atacado, você acaba fazendo reposição eletrolítica. Mas lembrar que isso pode ser explorado em prova. Tá? E uma dica importante, a gente vai falar da hipocalcemia frente a dois cenários. A transfusão massiva, né, de hemocomponentes, né, e a hemodiálise quando se usa o citrato como anticoagulante. Por quê? Porque o citrato ele vai acabar quelando esse cálcio. Né? E aí, o citrato também ele é utilizado nas bolsas de sangue para manter as hemácias conservadas, de uma forma geral. Então, o paciente que usou mais de 10 bolsas de sangue em 24 horas, ele vai ter hipocalcemia, você tem que tomar cuidado com isso. E aqueles pacientes que não é tão comum na nossa prática, mas que usam citrato como método de anticoagulação na diálise, eles vão ter que ter a calcemia sempre corrigida. Tá ok? Muito bom! O quadro clínico é aquele Chivostec Trousseau, que cai sempre em prova, né? Parestesias, fasciculações, espasmos musculares, aumento do intervalo QT. Quando ele fala aumento do intervalo QT, ele vai te associar a outra droga que vai gerar isso, geralmente um macrolídeo, né? Um haloperidol, e vai te falar que o doente vai evoluir com torsade, que é a arritmia própria do QT longo, né? Mas pode ter também laringoespasmo e broncoespasmo, tá certo? Lembrar que se a hipocalcemia for grave, você tem que fazer a reposição de cálcio parenteral. A gente tem duas situações, o gluconato de cálcio, que é o mais utilizado na nossa prática, e o cloreto de cálcio. Lembrar que o cloreto de cálcio não se faz em acesso periférico, só em acesso central, porque se extravasar faz necrose e flebite, tá certo? Geralmente, os sintomas de hipocalcemia grave vão surgir só com um calcio ionizado menor que 0,8, tá bem, pessoal? Muito bem. A hipercalcemia já é uma condição não tão frequente, mas associada geralmente a quê? A neoplasia. Hipercalcemias geralmente são malignas, associadas a quê? A tumor de pulmão, mieloma múltiplo e linfoma de Hodgkin. Também pode estar presente no hiperparatiroidismo, imobilização prolongada, insuficiência adrenal. Insuficiência adrenal aumenta sódio, aumenta cálcio, mas baixa potássio e baixa magnésio. Então, desses 4 que a gente falou, 2 sobe, 2 desce. NPT prolongada pode dar cálcio alto, neoplasia endócrina múltipla tipo 2 e hipertiroidismo, sarcoidose e doença de Paget do osso. Né? Muito bem. Uma dica importante no caso do hiperparatiroidismo e da hipercalcemia humoral maligna é que essas são as duas principais causas de hipercalcemia. Então, você está com um paciente com hipercalcemia grave, cálcio total maior do que 14, você tem que lembrar de duas coisas. Ou esse paciente ele tem um hiperpara, ou ele tem um tumor aí que está causando essa situação, reabsorção óssea. Ok, muito bom. O quadro clínico é um quadro clínico que vai cursar com alteração de nível de consciência e desidratação. Esse doente ele vai chegar apático, em coma, e às vezes com a poliúria, ou a poliúria prévia, né? Com náuseas e vômitos. É um doente que vai estar rebaixadinho, desidratado, às vezes com a poliúria. Tá certo, pessoal? A dica, basicamente, é que esse paciente geralmente vai estar com um cálcio maior do que 12, mas as alterações são tão mais graves quanto maior for o nível sérico de cálcio, tá certo? Qual que é o tratamento? O tratamento é restaurar a volemia, aí você vai usar o quê? Salina isotônica, né? Você vai fazer uma hidratação agressiva de 250 a 500 ml hora, né? Depois que você restaurar a volemia, o que você pode fazer para baixar o cálcio desse paciente é administrar diurético de alça, a furosemida. Ela tem um efeito calciúrico. Olha, não faça confusão.
A furosemida baixa o cálcio. A hidroclorotiazida conserva o cálcio, ou seja, aumenta o cálcio sérico, né? Então, isso é verdade que a gente, às vezes, até usa a hidroclorotiazida em pós-operatório de tireoidectomia, que pode cursar com hipocalcemia. Então, vamos raciocinar. Restaura a volemia do doente, ele vai estar muito desidratado. Depois, a sua outra opção é manter ele hidratado, né? E fazer diurético de alça, porque isso vai fazer o quê? Uma lavagem desse cálcio orgânico, né? Outra situação que você pode fazer é lançar mão de calcitonina, né, para fazer sequestro do cálcio no osso, né, bifosfonatos, da mesma forma, e glucocorticoides. Corticoides, geralmente, são aqueles pacientes que têm destruição óssea, né, um mieloma ou uma metástase, que causa com hipercalcemia, você usa ali uma dexametasona e estabiliza essa situação, isso pode dar certo, tá bem? Muito bom. Uma dica importante é que, geralmente, esses pacientes estão com potássio maior do que 14, e aí você tem que fazer uma restauração volêmica agressiva com salina isotônica e depois fazer o diurético de alça, a furosemida. Muito bem. De cálcio, acabou aqui. E para encerrar, a gente vai falar de fósforo. Tá bem, pessoal? Bem, o distúrbio do fósforo vai levar ao que a gente chama de distúrbio do fosfato, que é como que a gente vai encontrar ele no organismo. Ele está intimamente associado com a relação da formação do ATP, que é a energia propriamente dita celular, né? A hipofosfatemia, ela é multifatorial, né? Mas sempre ela vai estar associada, né, na maioria dos casos, associada com níveis maiores de mortalidade, né? Especialmente porque está envolvido com a formação energética, né? Agora, por outro lado, a hiperfosfatemia, ou seja, o aumento do fósforo sérico ou fosfato sérico, ela geralmente é secundária à insuficiência renal. Então, você tem um cenário de insuficiência renal, leva a hiperfosfatemia, né? E outro cenário, que a hipofosfatemia está mais associada com mortalidade, contração muscular baixa, o paciente débil, porque ele não tem energia. Muito bem? Quais são as causas de hipofosfatemia? Um pool muito grande de glicose e insulina pode levar a um shift celular de fósforo, né? NPT, alcalose respiratória, deficiência de vitamina D e pacientes queimados, né? Na síndrome de realimentação, é muito comum. O paciente tem aquele cenário do paciente desnutrido, que estava em jejum prolongado, você começou a nutrir esse doente, geralmente é NPT que eles fazem. Aí o doente ele começa a ter uma síndrome louca, você não sabe o que é, o que você tem que fazer? Restaurar a volemia, fazer tiamina, na verdade, repor fósforo, potássio, magnésio e depois, quando ele estiver estável, reintroduzir gradualmente a dieta. A gente já falou. As causas de hipofosfatemia são essas que estão em negrito aqui: cetoacidose diabética, sepse, cirurgias cardíacas, especialmente as de revascularização, e cirurgias com manipulação hepática, cirurgias maiores, hepatectomias grandes, né? Essas cirurgias causam hipofosfatemia, tá bem? Uma dica importante para a gente aí é que a insulina ela produz a entrada de glicose, fósforo, potássio e magnésio. Shift transcelular, né? Bota potássio, fósforo, magnésio, tudo para dentro. Talvez essa seja, na verdade, a grande explicação da síndrome de realimentação. Não é verdade? Fica aí para você pensar. Muito bem, muito bem. E uma outra dica para a gente que está em verde aí, pessoal, é que a hipofosfatemia pode estar associada com esse cenário. Eu não sei se você lembra lá da bioquímica, de 2,3-difosfoglicerato, que é aquela molécula associada à estabilização do oxigênio na hemácia, né? Ou seja, quanto maior o nível de difosfoglicerato dentro do eritrócito, menor a acomodação do oxigênio, na verdade, e, ou seja, maior liberação de oxigênio na periferia. Se o oxigênio não está na célula, está na periferia, né? Então, o oxigênio está no tecido. Da mesma forma, o contrário é verdadeiro, ou seja, se eu tenho baixos níveis de 2,3-difosfoglicerato, ou seja, se eu tenho hipofosfatemia, levando a baixos níveis de D2-T3-PG, não é verdade? Eu tenho o quê? Uma hemoglobina muito mais ávida pelo oxigênio. Se essa hemoglobina está mais ávida pelo oxigênio, porque tem baixa de 2,3-DPG, o que a gente vai ter? Diminuição de quê? De oxigênio tissular. A gente tem que parar para pensar um pouquinho às vezes. E aqui eu deixo para vocês uma dica para a prova, isso já foi explorado, que é a curva de dissociação da hemoglobina, tá? Eu não vou explicar isso aqui agora, mas lembrar que o DPG, ou o difosfoglicerato, né, ele aumenta a sua concentração em cenários de acidose, né, em temperaturas elevadas e PCO2 elevadas, e fósforo elevado.
Ou seja, se eu tenho uma hipofosfatemia, ou seja, fósforo baixo, fosfato baixo, eu tenho uma baixa de D2, de 2,3 DPG, ou seja, diminui a concentração dessa molécula, aumenta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, logo tem menos O2 tecidual. Ok, me fiz entender, acredito. E por último, o quadro clínico da hipofosfatemia é confusão mental, coma, às vezes o paciente tem uma síndrome parecida com Guillain-Barré, ou Guillain-Barré-like, mas que melhora, às vezes, com a reposição de fósforo, mas pode ter outras situações, insuficiência respiratória, rabdomiólise, insuficiência cardíaca, ok? Hemólise e disfunção plaquetária. Né? Lembrar que ela está intimamente envolvida o quê? Com a produção de ATP. Lembrar uma coisa, pessoal, hipofosfatemia leva a rabdomiólise, mas rabdomiólise leva a hiperfosfatemia, entendeu? Hipofosfatemia, rabdomiólise, mas rabdomiólise, hiperfosfatemia. Muito bem, isso é uma pegadinha de prova às vezes. O tratamento é a reposição do fosfato, seja para o fosfato de sódio ou fosfato de potássio. Muito bem. E a hiperfosfatemia? Geralmente a causa é insuficiência renal, né? A administração de fósforo também em paciente com função renal baixa e rabdomiólise. O quadro clínico é muito parecido com a da hipocalcemia. Por quê? Porque ele sai quelando cálcio à vontade, né? Tem muito fósforo circulante, ele quela o cálcio. Né? O tratamento é fazer carbonato de cálcio, via interal, hidróxido de alumínio, hidrocloreto de sevelamer. Você pode fazer também expansão com cristalóide isotônico e um diurético, mas aí não é a furosemida, a gente vai usar a acetazolamida, que causa fosfatúria. E por último, você pode tentar a diálise. Lembrar que quanto maiores os níveis de fosfato sérico, mais grave esse paciente, maior tendência a arritmias e óbito, ok? Uma dica importante que a gente já falou, hipofosfatemia aumenta o risco de rabdomiólise. E rabdomiólise aumenta o risco de hiperfosfatemia. Pessoal, me estendi um pouco, porque hoje a gente vai ter só essa aula. Eu encerro por aqui. Foi um prazer e estou aberto a perguntas, caso assim vocês queiram. Ok?